Tudo bom, gente? O vídeo de hoje é sobre subnotificação. A gente viu aí semana passada dois estudos muito importantes aparecendo, um da UFPEL encabeçado pela Universidade Federal de Pelotas, focado aqui no Rio Grande do Sul. Foi a primeira etapa de um estudo em 4 etapas, eu estou bem empolgado por esse estudo. Essa primeira etapa para mim não teve o timing correto, mas as próximas 3 com certeza vão trazer dados muito importantes. E o segundo estudo é um estudo de diversos pesquisadores, tem professor da USP, tem professor da UNB, tem professor de tudo que é canto do Brasil e também internacionais. E os dois estudos eles tinham essa vontade de entender qual que é o número real de casos de Covid-19 aqui no Brasil. Ou seja, estimar qual é a subnotificação. Além disso, a gente sabe que qualquer conversa de bar, qualquer conversa que a gente... De bar não, porque a gente está em casa, mas qualquer conversa que a gente tenha com amigos, a gente fala, mas o número total de casos é muito maior do que é divulgado. Isso daí é uma realidade, a gente fala bastante disso, mas só que eu não tenho total certeza se a gente entende exatamente o que é a subnotificação e quando é que ela acontece. Então o vídeo de hoje é para tentar esclarecer alguns pontos por aí. Então o primeiro tipo de subnotificação, eu estou chamando de subnotificação por amostra. O que é a subnotificação por amostra, pessoal? Deixa eu fazer um exemplo aqui. A gente tem aqui uma pessoa ou um grupo de pessoas que foi exposta ao Covid-19 e aí o que vai acontecer? Depois delas se contaminarem, elas vão, depois de um tempo, desenvolverem sintomas. Ou não, né? Elas podem virar assintomáticas, elas podem desenvolver sintomas leves, elas podem desenvolver sintomas graves, ou seja, a dificuldade respiratória e a necessidade de internação, ou elas podem desenvolver sintomas agudos, que é a necessidade de internação em UTI, a necessidade de um respirador. A gente sabe que aqui em Porto Alegre, o que está se testando são esses dois grupos, o dos sintomas graves e o dos sintomas agudos. A gente não testa, a não ser que seja profissional da área da saúde ou da área da segurança, os assintomáticos nem os sintomas leves. A gente não está tendo testagem em massa, por assim dizer. Mas a gente sabe, por estudos prévios, a gente tem uma estimativa. Esses valores aqui que eu coloquei, eles não são 100%... A comunidade científica ainda não fechou esses valores como corretos, mas é o que tem se utilizado hoje em dia, que assintomáticos são 30% da população, 50% desenvolvem sintomas leves, 15% desenvolvem sintomas graves e 5% desenvolvem sintomas agudos. Ou seja, só para deixar claro, esses assintomáticos, eles são portadores da doença, eles transmitem a doença, mas eles não desenvolvem sintomas. A gente acredita que seja na faixa de 30%, mas só que para a gente ter certeza desse valor, só depois que tudo passar com análises estatísticas bem elaboradas. A gente não vai conseguir agora ter uma certeza desse valor. Mas então, isso daqui em Porto Alegre a gente pode ver que na faixa de 20% dos pacientes são testados, enquanto 80% dos pacientes não são testados. Então tá aqui a subnotificação por amostra. A gente só testa uma amostra da população, a gente não testa todo mundo. Se a gente não testa todo mundo, a gente está subnotificando. Como é que a gente pode resolver essa subnotificação por amostra? É tendo certeza desses valores, 30, 50, 15, 5. Quando que a gente vai conseguir ter certeza desses valores? Mais adiante, fazendo estudos que nem o da UFPEL, que vai lá e mede o anticorpo de pessoas escolhidas aleatoriamente, não é bem aleatório, é ao contrário de aleatório, é muito bem escolhidas, representativas da população, para saber qual percentual deles teve talvez sintomas leves ou teve nenhum sintoma, e daí comparar com os casos totais e ter uma noção de qual é o percentual dos assintomáticos e dos sintomas leves. Mas enfim, voltando aqui. Aqui então a gente está com esses 80% não testados, 20% testados, e em Porto Alegre a gente tem hoje 398 casos confirmados. O que esse quadro indica? Que provavelmente a gente tenha lá na faixa de 1.592 casos não confirmados, ou seja, pessoas que se contaminaram com o Covid, mas não desenvolveram
sintomas graves nem agudos e não foram testadas. Então isso daqui totaliza mais ou menos 2.000 casos, ou seja, é 5 vezes mais a subnotificação, mas a gente tem que lembrar que esses casos aqui, esses 1.592 casos, eles são casos de menor gravidade, eles são casos que não envolvem risco de vida. E do meu ponto de vista, a gente não tem que se focar muito neles, a gente tem que realmente focar as energias nesses casos aqui, onde a pessoa está correndo risco de vida, e é aqui que a gente vai focar os nossos exames também. Então essa foi a subnotificação por amostra. Lembrando que deve ter algum nome mais técnico, mais correto para esse tipo de subnotificação, mas eu não encontrei. Vai subnotificação por amostra mesmo. O segundo tipo de subnotificação que tem é a subnotificação por represagem. Essa daí é muito simples de entender. É quando os exames, quando os testes começam a demorar para vir. Seja porque o laboratório que está fazendo esses exames está com muita demanda e aí começa a atrasar um pouco a entrega desses exames, seja porque os exames começam a dar falso negativo ou inconclusivo e tem que ser repetidos, enfim, tem N razões para os exames começarem a atrasar. Como é que a gente resolve a subnotificação por represagem? A gente tem que ter uma noção de qual é o tempo médio que está acontecendo essa represagem, de qual é o tempo dessa represagem. Se é 3 dias, se é 4 dias, se é 5 dias. Se o laboratório está sempre uns 4, 5 dias atrasado, a gente pode confiar nos dados de 5 dias atrás. Se o laboratório está sempre 3 dias atrasado, salvo exceções, claro, isso é uma média, a gente pode confiar em testes, em resultados, em números de 4 dias atrás tranquilamente. Então a subnotificação por represagem, ela também é só esperar um tempinho que tudo vai estar nos conformes ali. Em Porto Alegre a gente está vendo que a represagem não está muito alta, em geral os testes dão resultado lá em 3, 4 dias, salvo exceções. E muitas vezes, na maior parte das vezes, eles acontecem de um dia para o outro. Isso porque aqui a gente está realmente com um número baixo de novos casos por dia. Semana passada a gente viu na faixa de 10 novos casos por dia. Então, tá bem tranquilo, os laboratórios estão com a capacidade de absorver os testes da cidade. O terceiro tipo de subnotificação, ele também é o pior tipo de subnotificação que tem, é o mais difícil de lidar. É a subnotificação por falta de testes. É quando não adianta nem definir uma amostra que eu vou testar, a gente não consegue testar todo mundo. Não é que vai atrasar, não é que vai ter uma represagem nos testes, é que não se consegue testar todo mundo, seja por falta de insumos, por falta de gente, por falta de laboratórios, não vai conseguir testar todo mundo. A gente não tem como ter certeza onde é que isso está acontecendo, mas só que tem alguns indícios. Por exemplo, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, eles estão com uma taxa de mortalidade muito alta, está acima de 7%. Essa taxa de mortalidade, ela não condiz com outros lugares do mundo onde o sistema de saúde ainda não colapsou. A gente sabe que o sistema de saúde de São Paulo está talvez para colapsar essa semana que vem, mas por enquanto ainda não colapsou. Então não tem razão para que lá a taxa de mortalidade esteja tão alta. Para vocês terem uma noção, a taxa de mortalidade no Rio Grande do Sul está na faixa de 2%. Nos Estados Unidos, onde está morrendo muita gente, está na faixa de 13,5%, 4%. Então, São Paulo está com uma taxa praticamente o dobro da taxa dos Estados Unidos, e não tem razão para isso. O que isso indica? Indica que os óbitos estão sendo confirmados com o Covid, mas que os casos não estão sendo confirmados com o Covid, ou seja, que existe uma subnotificação por falta de teste. Se não houvesse, a taxa de mortalidade não estaria tão alta assim. Bem, mas então era mais ou menos isso. Esses são 3 tipos de subnotificação que existem. A gente tem que se informar para a gente não ser confundido, para a gente não ouvir uma notícia e entender outra coisa, tá, pessoal? Então é isso. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Obrigado e até a próxima.